Sempre está, né? Porque, afinal de contas, nós estamos falando, isso impacta a vida do trabalhador, porque existe uma política, né, de um fortalecimento, né, da extrema-direita no mundo, né? O Trump é uma expressão disso. E esse fortalecimento dessa extrema-direita implica em grandes ataques aos trabalhadores. Agora mesmo, nós tivemos recentemente o Milei, né? Ganhou as eleições legislativas lá na Argentina, se fortalecendo, e com o voto dos setores mais pauperizados. Isso é importante a gente entender isso. Então, lamentavelmente, a gente tem uma parcela da nossa classe, e que não é pequena, né, que identifica nesses canalhas da extrema-direita os antissistema, aquilo que está tudo contra. Eles é que estão contra tudo isso que está aí. Porque o povo está contra tudo isso que está aí há muito tempo, o povo está de saco cheio. Né? Existe uma crise dos regimes democráticos burgueses. Né? Por quê? As eleições vão se passando e entre eleição sai eleição, entre eleição sai eleição, e a vida do povo continua a mesma coisa, quando não piora. Agora mesmo, nós estamos vendo aí essa questão da inflação dos alimentos, né, que corrói, né, o bolso do trabalhador, as condições de vida do trabalhador e assim por diante. Então, essa disputa, né, entre a extrema-direita e as instituições democráticas aqui no nosso país, ela, de alguma forma, impacta. Por quê? Porque nós podemos ter, né, exemplo do que eu já dei, um fortalecimento no Congresso, por exemplo, que é um dos piores, a correlação de força no Congresso é muito pró, né? É, a extrema-direita e um centrão que está abandonando o governo, inclusive alguns discutindo deixar cargos e tal, porque pretende se localizar em 2026 numa candidatura que não vai ser a candidatura do PT, ou a candidatura do Lula, numa eventual reeleição. O Lula acabou de dizer que, se ele continuar forte, bonito, como ele está, ele é candidato à reeleição, tá certo? Mas é uma disputa de projetos, né? E esses projetos, eles implicam, todos eles, na vida da classe trabalhadora. E com certeza absoluta, né? A extrema-direita, ela é, o nível de superexploração da nossa classe é muito maior, né? Em termos de velocidade. Agora, em termos de conteúdo, é a mesma coisa. Ali é uma diferença de forma, né? Mas, voltando aqui, esse processo, né, do Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos, também mostra a hipocrisia, né, desses patriotas. Né? Porque de patriota não tem absolutamente nada, porque os caras dizem que são patriotas e vão lá pedir para os Estados Unidos intervir na situação interna do Brasil, como aconteceu no golpe de 64, que foi um golpe que foi urdido dentro do Departamento de Estado norte-americano, né? Então, foi isso que possibilitou uma ditadura que durou 20 anos aqui no nosso país, com mortes, torturas, com pessoas desaparecidas até hoje. E é esse tipo de coisa que esses caras estão buscando, tá certo? É esse tipo de ingerência que esses caras estão buscando, porque eles tentaram dar o golpe no dia 8 de janeiro, o golpe não deu certo, eles agora estão sendo julgados pelo golpe, querem, né, se auto-anistiar, como fizeram os militares, que, na Lei de Anistia de 1979, se auto-anistiaram dos seus crimes. É um absurdo a lei de anistia aqui no nosso país, porque ela anistia aqueles que foram perseguidos pela ditadura, mas também anistia os torturadores, e tortura é um crime imprescritível. Portanto, a gente tem que lutar para que, a exemplo que aconteceu em outros países da América Latina, no Uruguai, na Argentina, no Chile, que ditadores foram para a cadeia. Nós temos que botar os torturadores que foram para a cadeia, nós temos que botar esses torturadores na cadeia, e alguns deles continuam aí, livres, leves e soltos, lamentavelmente, mas essa hipocrisia desses patriotas, que de patriotas não tem absolutamente nada, eles vão tentando, né, ingerir, né, nas instituições
do regime democrático burguês aqui do nosso país, né? É claro que eh, isso tem vai contar com uma resistência muito grande das instituições, né? Falo do o STF está exigindo uma postura mais efetiva do próprio governo Lula, né? Uma postura mais, digamos assim, mais eficaz por parte do governo com relação a essas questões. O Congresso, nós sabemos qual é a correlação de força daquele Congresso, mas, mesmo assim, é, o clima, né, que para uma eventual anistia, que é o que os caras querem, e a anistia que eles gostariam, inclusive, botaria o próprio Bolsonaro eleger, que, se depender da vontade do PL, da extrema-direita, é terra arrasada, né? É um absurdo, sob todos os pontos de vista. Não existe, né? Cada vez mais que vão se dando as oitivas, né? Os depoimentos das testemunhas, vai se deixando categórico, uma nitidez absoluta, a questão do golpe, a tentativa, né? Agora mesmo, essa operação da Polícia Federal que prendeu o tal do 4C, né, que é o Comando de Caças Comunistas e Corruptos, com tabela, inclusive, pela morte de autoridades, as declarações de que, porra, que não, havia a perspectiva até de morte do Alexandre de Moraes, e não só dele, de outras autoridades, né? Então, uma situação que, do ponto de vista político, é um campo minado, né? Essa questão da anistia, até porque existe um sentimento na população muito forte em relação à questão da sem anistia, mas é óbvio que, se depender da correlação de força desse Congresso Nacional, tudo pode acontecer. A possibilidade concreta de não acontecer a anistia é que essa palavra, né, que ecoou nas ruas desde o dia 9 de janeiro, depois no dia posterior à tentativa de golpe, que aconteceram atos em várias capitais do país, em várias cidades do país, é que isso aí vá para as ruas, né? É só o povo mobilizado e na luta sem anistia que nós vamos, de fato, conseguir que botar esses golpistas na cadeia, que é o lugar deles, né? A começar pelo chefe da quadrilha, que é o Bolsonaro. Então, nós não podemos confiar nas instituições do regime democrático burguês, de maneira nenhuma, naquele Congresso Nacional, de uma correlação de força ultra desfavorável, o Supremo Tribunal Federal, em última instância, está ali para defender os interesses do grande capital, né? Apesar de, nesse momento, estarem sendo, digamos, atacados, né, na sua própria soberania, e a partir de um governo externo ao nosso país. É uma ingerência, é uma coisa absurda, que é o que a extrema-direita está tentando fazer aqui no nosso país, e o próprio Poder Executivo, da sua política de aliança extrema, que vai desde o PSOL, né, até os setores do centrão que beiram ali a extrema-direita. Então, nós não podemos confiar em absoluto, né, nessas instituições, e só através de um processo de mobilização popular, só com o povo na rua, é que nós vamos garantir não só, né, que não haja anistia, mas garantir a soberania, de fato, do nosso país e das nossas instituições contra qualquer ingerência externa aqui na nossa soberania. Muito bem, conversando com Ciro Garcia, ele é o nosso analista de conjuntura, pedindo a você, amigo e amigo ouvinte internauta, para dar seu like, se inscrever aqui nos nossos canais, compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais e, é claro, clicar no sininho para receber os avisos de novos vídeos.